Olá! Essa semana eu vou trazer alguns exemplos, bons exemplos aqui desse livro, dos Caçadores de Bons Exemplos, da Yara e do Eduardo Xavier. Eu tive o prazer de conhecê-los ontem aqui em Brasília, eles estavam numa palestra de abertura aqui de uma universidade e eu quero trazer para vocês alguns exemplos incríveis aqui que estão nesse livro. Eles me falaram que esse livro está sendo usado em várias escolas, com oficinas, com os alunos, com os pais. Então fica aqui uma ferramenta, mais uma ferramenta que você pode usar. Tem o site deles na internet e que você pode ter a lista completa ali de todos os bons exemplos que eles catalogaram. E é um convite para que nós possamos buscar também bons exemplos aqui onde a gente está, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa região, perto da nossa casa, né? A gente tirar um pouco esse olhar, virar um pouco esse olhar das notícias ruins, de tudo que está dando errado, para o que está dando certo também. E hoje eu quero falar da história do Tião Rocha. Eles começam a história, começam o livro com essa história do educador Tião Rocha, o educador maravilhoso que desde 1984, né, tem o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, lá começou em Curvelo, depois em Araçuaí, lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas, mas hoje já está espalhado em vários estados e até fora do Brasil, né, levando aí as tecnologias sociais, a pedagogia da roda, a pedagogia do sabão, a pedagogia do brinquedo, todas essas inovações e que na verdade tem muito é uma grande inovação quando a gente fala em educação, né? Mas que tem muito de antigo também, que tem muito da nossa forma de ser humano, né? De se humanizar. E ele traz muito antigo porque ele traz um conceito de um provérbio africano que fala que para educar uma criança a gente precisa de toda uma aldeia. Então a educação sempre se faz em comunidade, sempre se faz aqui no nós, né? Nunca é uma coisa que uma pessoa faça sozinha. E a grande pergunta do Tião Rocha, tem muito material, vocês podem ver os vídeos dele, os sites, mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho que ficou mais importante da história do Tião, do trabalho belíssimo que ele fez, é a pergunta que levou ele a questionar, né, todo esse nosso modelo de educação e questionar um pouco a educação. A grande pergunta que ele se fez é: será que é possível fazer educação sem escola? E ele provou, ele mostrou que é possível sim, que a escola é um meio para a educação, mas ela não é um fim. Então a gente pode fazer educação em qualquer lugar, né? A gente só precisa de bons educadores e precisa de gente, né, dispostas a conversar. E ele usa muito a metáfora da educação no pé de manga, né, embaixo do pé de manga. Então eles sentavam em roda, ele, os educadores, os estudantes, e eles iam discutindo, né? Primeiro um grupo de educadores e depois, quando começaram a trazer então os estudantes, né, quem ia aprender, discutir o que eles iam fazer, quais seriam as atividades do dia, né? Então na roda todo mundo é igual, na roda todo mundo tem voz, na roda todo mundo pode ser visto, ser ouvido, né? E o conhecimento é o centro, o que nos une ali então é o centro. E como você deve estar se perguntando, mas como trazer isso, essa ideia de educação, de pedagogia da roda para dentro da escola? Né? E é isso que a gente quer trazer aqui, um pouco de trazer, que você não precisa sair, se você puder sair, aproveitar os outros espaços também da sua escola, do seu bairro, tudo que você tem aí à disposição na região, pensando nessa educação do ambiente, né, como um todo, que todos os espaços são espaços sim de ensino e de aprendizagem, são espaços educadores, muito bem, mas como é que você pode trazer esse princípio da pedagogia da roda para dentro da sua sala de aula? Né? Uma roda de conversa inicial em que você vai definir junto com os alunos quais serão as atividades, o porquê dessas atividades, o sentido de estar aprendendo aquele conteúdo, né? Qual é o objetivo daquela aula. Quando isso fica compartilhado, com certeza você vai ter muito mais envolvimento, muito mais participação dos seus alunos, né? Quando a gente, essa relação da roda, do diálogo, da escuta, é muito mais eficiente quando a gente está falando de educação. Então, esse é o bom exemplo de hoje aí, para você saber mais do Tião Rocha, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Tem muito material, mas fica essa boa pergunta, né? É possível fazer educação sem escola? É sim. A gente só precisa de bons educadores.
Essa é a dica de hoje. Um beijo e até amanhã.